Longines vem ganhando participação de mercado sobre outras marcas no segmento de entusiastas. Com lançamentos como Spirits, Zulu Time, Legend Diver, Conquest atualizado e outros modelos de inspiração vintage, não é difícil entender por quê. A linha Longines precisava há tempos de atualização em um ponto, especialmente na categoria de relógios de mergulho, crucial para colecionadores. Agora, o Hydro Conquest sempre foi um relógio sólido, mas vimos os modelos Conquest receberem uma atualização, e depois também vimos os Hydro Conquest GMTs receberem uma atualização. Era só questão de tempo até a atualização chegar ao Hydro Conquest de 3 ponteiros. Bem, esse dia finalmente chegou, já que o novo Hydro Conquest recebeu uma atualização na caixa, alguns novos mostradores impressionantes e uma opção de pulseira de malha de aço inoxidável, disponível nos tamanhos 39mm e 42mm. Os aprimoramentos estão praticamente em todo lugar que você olha, e as novas combinações de cores trazem uma empolgação real para o conjunto. E o melhor de tudo, a Longines manteve uma faixa de preço competitiva, bem abaixo de $2.500 em todas as diferentes configurações. E falando de todas essas configurações, eu pude passar um tempo com todas elas, incluindo a geração anterior, para explicar o que há de novo nesses novos modelos. Vamos contextualizar rapidamente essa coleção. Para isso, precisamos voltar a 1954, quando a Longines lançou o Conquest original como seu relógio do dia a dia. Só em 2007 que a Longines lançou a linha Hydro Conquest, desenvolvido a partir do DNA do Conquest, servindo como a linha contemporânea de mergulho do catálogo esportivo. Eles eram oferecidos em modelos de quartzo e automáticos, com vários tamanhos, resistência à água de 300 metros grandes numerais arábicos, 6, 9 e 12 coroa grande com protetores e aro de alumínio. Em 2018 houve alguns aprimoramentos nas proporções da caixa, e a introdução de aros de cerâmica e novas opções de cores. Mas 2023 trouxe a maior atualização visual com o lançamento do Hydro Conquest GMT, oferecendo não apenas uma caixa redesenhada, mas também novos mostradores e cores de aro, com a eliminação dos índices em numerais arábicos como a mudança mais evidente. Essa nova linguagem visual para o Hydro Conquest foi um indicativo do futuro do modelo, e agora em 2026 esse formato chegou à linha de 3 ponteiros. Visualmente é uma grande ruptura com o visual mais esportivo dos modelos antigos, trazendo uma sofisticação que eleva o Hydro Conquest a outro nível. Vou comparar o novo modelo com a geração anterior durante todo o vídeo. Agora existem dois tamanhos de caixa na nova linha, 39mm e 42mm, e cada tamanho está disponível em 6 configurações, além da edição exclusiva de boutique e e-commerce, em ambos os tamanhos, que vamos mencionar, totalizando 14 no geral. A maioria dos novos modelos terá mostrador laqueado, o que valoriza o visual em relação aos acabamentos Sunray anteriores. Começando pelos modelos de pulseira de 3 elos, temos 3 versões, preto clássico, azul e verde intenso, todos com mostrador laqueado e inserto de luneta em cerâmica combinando. Depois há 3 variantes equipadas com pulseira de malha, preta com inserto de luneta azul brilhante, preta com inserto cinza ardósia e um azul claro fosco Sunray com inserto preto. Por fim, as duas edições Boutique têm um mostrador Sunray azul gelo e inserto de luneta azul escuro na pulseira padrão de elos em H. No novo layout do mostrador, os grandes numerais arábicos foram substituídos por índices aplicados tradicionais, círculos às 6 e 9 horas, retângulos nos demais horários e um triângulo invertido às 12 horas característico de relógios de mergulho. Índices banhados a ródio e bem preenchidos com super luminova. Os ponteiros com lume mantêm o visual dos modelos anteriores da Hydro Conquest, com bastões chanfrados captando luz, especialmente a ponta em diamante do ponteiro das horas. Eles são banhados a ródio para combinar com os detalhes do mostrador, assim como o ponteiro dos segundos com círculo de lume na ponta. A janela de data com contorno às 3 horas tem chanfro interno sutil e impressão preta sobre branco de fácil leitura. Nos modelos, exceto os azul gelo, uma trilha de minutos branca contorna o mostrador. Nas variantes azul gelo, a impressão é preta. Mais internamente, a marca Longines está acima do logotipo da ampulheta alada às 12 horas, enquanto 3 linhas de texto aparecem acima das 6 horas com Hydro Conquest Automatic, e a indicação de resistência à água de 30 bar equilibrando o mostrador. No geral, os mostradores passaram por uma simplificação, não apenas em termos do visual retrô mais elegante dos índices, mas também com a adição de opções de acabamento laqueado que realmente elevam o nível. Quanto à caixa e à experiência de uso, as dimensões também foram levemente ajustadas. Então vou fazer uma comparação direta entre o 39mm e o novo. Então, o diâmetro da nova versão é de 39,5mm mais precisamente, em comparação com os 38,8mm das referências anteriores. Ela mantém os 48,1mm de lug-to-lug da geração anterior, mas está um pouco mais fina na altura da caixa, agora com elegantes 11,7mm contra 12,2mm das variantes anteriores.
Para referência, isso na verdade faz com que esses relógios sejam mais finos do que um Tudor Black Bay 58, e ainda assim oferecem resistência à água adicional no processo. Quanto ao modelo de 42 mm, o diâmetro fica entre os tamanhos de 41 mm e 43 mm que estavam disponíveis anteriormente. A altura da caixa é de 11,7 mm, e a distância de uma ponta à outra permanece praticamente a mesma, do modelo antigo de 41 mm com 51,2 mm. Outros pontos de diferença incluem um diâmetro do bezel de 39,9 mm contra 38,8 mm do antigo, com o próprio bezel sendo um pouco mais largo, com 5,2 mm em comparação com os 4,7 mm da versão anterior. A abertura do mostrador também foi aumentada na geração atual para 29,9 mm, em comparação com os 29,4 mm do modelo antigo. O Hydro Conquest sempre foi confortável de usar, com dimensões proporcionais ao seu diâmetro, mas faz sentido que Longines tenha simplificado o catálogo em relação aos tamanhos de caixa, oferecendo 39 mm e 42 mm para cobrir a maioria dos pulsos. Agora, como antes, o acabamento escovado dá um visual mais robusto que muitos apreciam pelo estilo de relógio-ferramenta. Outros preferem o brilho de um chanfro polido, mas isso é questão de gosto pessoal. A coroa rosqueada assinada contribui para a resistência à água de 300 metros, e os protetores da coroa agora têm formato mais afunilado. O mostrador é protegido por cristal de safira plano com antirreflexo nos dois lados, e o fundo sólido e parafusado exibe um globo gravado, e a ampulheta alada, como no design do Hydro Conquest GMT de 2023. O bezel mantém os 120 cliques das gerações anteriores, mas agora os dentes estão mais espaçados e profundos, garantindo uma pegada firme. Os insertos de cerâmica seguem brilhantes, preenchidos com material luminescente, inclusive o marcador aplicado às 12 horas. As cores saturadas destacam especialmente os insertos verde e azul. Destaca-se o inserto cinza na versão com mostrador preto e pulseira de malha, que quase confere aparência fantasmagórica a certa distância. Como mencionado, há duas configurações de pulseira conforme a cor escolhida. A primeira é a H-Link, disponível nas versões preta, azul escuro e verde. A largura entre as hastes para o modelo de 39 mm será de 20 mm em comparação com os 19 mm da geração anterior, e a opção de 42 mm vai aumentar a medida para 21 mm para manter a proporção. O acabamento dos elos é escovado verticalmente, eliminando os elos centrais polidos dos modelos anteriores e refletindo o acabamento da caixa. A nova pulseira afunila de 20 mm para 16 mm, 2 mm a mais que o 19 para 17 mm dos modelos anteriores. O fecho usinado é acionado por botões duplos e melhora a capacidade de ajuste com a inclusão de um botão de microajuste dentro do fecho. Ele oferece 4 posições ao usuário e dispensa ferramentas. É uma melhoria em relação ao flip-lock da geração anterior, que tinha 3 furos de microajuste padrão. No modelo com pulseira de malha, Longines reforça o estilo vintage ao dispensar os elos de extremidade. Alguns podem preferir o visual mais acabado dos elos de extremidade, mas essa referência ao passado valoriza o novo Hydro Conquest e destaca a versatilidade do design, pois ambas as pulseiras ficam ótimas nessas peças. O fecho tem funcionalidade igual ao da versão H-Link, e o ajuste é feito pelos elos removíveis perto do fecho, garantindo o encaixe perfeito sem as dificuldades comuns das pulseiras de malha tradicionais. O grupo Swatch, grande entidade multimarcas, especializa-se em aproveitar economias de escala ao fornecer movimentos para suas diversas marcas. Com a fabricante de movimentos ETA em seu grupo, as empresas individuais do grupo Swatch têm a vantagem de contar com um fornecedor interno, e a Longines aproveita ao máximo essa distinção. Atualmente, a maioria dos calibres da Longines é exclusiva da Longines dentro do grupo Swatch, com modificações feitas internamente. E neste caso, o Hydro Conquest utiliza o calibre L8 88.5, um movimento exclusivo da Longines baseado no ETA A30 e 1.L11, que por sua vez é derivado do ETA 2892A2. Algumas peças do calibre vêm da ETA, e esses movimentos são montados e totalmente regulados na Longines em Saint-Imier. A variante L888.5 ganha uma mola de balanço de silício para maior durabilidade, além da resistência magnética aprimorada, superando em muito o padrão ISO 764. O calibre L888.5 opera a 3,5 Hz. Ele também possui parada de segundos e corda manual, arquitetura de balanço livre, 21 rubis e um sistema de proteção Niva-Shock. Assim como o acabamento escovado da caixa, o fundo fechado confirma o Hydro Conquest como ferramenta de mergulho. Então, um dos líderes nos últimos 5 anos em conquistar entusiastas, na minha opinião, é a Longines. Agora, essas vezes, as marcas tendem a pensar demais em como conquistar clientes no mercado de colecionadores, quando na maioria das vezes tudo se resume a produtos com um design sólido, simplesmente no tamanho certo e no preço certo.
Tudo isso é mais fácil falar do que fazer, é claro. No entanto, a Longines mostrou várias vezes que entende o consumidor que coleciona relógios. O Spirit de 3 ponteiros, o Zulu Time, o Conquest, o Legend Diver, o Flagship, a série Ultra Cons e outras peças de inspiração vintage são todos exemplos disso. O Hydro Conquest GMT, lançado há alguns anos, realmente deixou claro que uma mudança no Hydro Conquest era inevitável, e na minha opinião, provavelmente era necessária. Os antigos Hydro Conquest ainda estão disponíveis e são ótimos relógios. Eles só não entregaram o que os clientes desse segmento esperavam de uma marca como a Longines. Vale dizer que o antigo Hydro Conquest tinha uma identidade mais marcante. Destacavam-se entre muitos relógios de mergulho por sua coroa incomum e o arranjo diferenciado dos numerais no mostrador. E por mais estranho que pareça, o Hydro Conquest tinha todas essas características diferenciadas no design, que permitiam que ele se destacasse por conta própria. Bem, esse era provavelmente o principal motivo que jogava contra eles. Ao pensar nos relógios de mergulho mais vendidos, colecionadores geralmente não buscam excentricidades ou peculiaridades. Se fosse assim, o Deep Sea, o Ploprof e o Pelagos Ultra venderiam mais que concorrentes, mas para muitos relógios de mergulho viraram relógios para o dia a dia. Peças que podem ser usadas para atividades mais exigentes, claro, mas ao mesmo tempo relógios que também podem ser usados em ambientes mais formais, como relógios para todas as ocasiões. Este novo Hydro Conquest retirou a identidade da linha original Hydro Conquest, e isso foi necessário. A Longines já possui o relógio de mergulho com um diferencial, como o Legend Diver, que traz uma história rica. O que faltava era um relógio de mergulho discreto com ótimo custo-benefício. Com essa atualização encontraram a solução. Nesse processo, criaram um novo padrão para um relógio de mergulho, na faixa de $2.000 a $2.500 de uma marca de grande mercado. Pessoal, essa é minha opinião sobre os novos Hydro Conquest da Longines. Pelo que oferecem pelo preço, considero um acerto da Longines. Isso mostra a sequência de acertos da Longines nos últimos 5 anos. Eu acho que em termos de mix de produtos e de entender o cliente neste momento, a Longines está indo tão bem quanto quase qualquer marca da indústria atualmente. Parabéns aos designers da Longines. Acredito que será um sucesso comercial para eles e faz sentido. Com um orçamento pouco acima de $1.000 para um relógio de mergulho, é difícil ignorar este modelo como ótima opção. O que vocês acham? Vocês já conseguiram conferir esses relógios? Eu sei que tem algumas pessoas por aí que provavelmente já estão com esse relógio no pulso. E se você é uma dessas pessoas, deixe um comentário aqui embaixo. Quero ouvir algumas impressões porque esses relógios já estão circulando por aí. Eu realmente agradeceria. Sei que isso seria de grande ajuda para outras pessoas que talvez estejam em dúvida se experimentam um desses. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Agradeço muito, isso ajuda o canal. Inscreva-se na próxima semana para não perder nossos conteúdos sobre Watches and Wonders, que serão lançados no canal. Se você ainda não se inscreveu na nossa newsletter no nosso site, temos muito conteúdo preparado para cobrir todo o evento. Vamos ter um guia completo cobrindo a indústria e as novidades. Então, se você quer ficar por dentro de tudo sobre Watches and Wonders, todas as novas marcas, quero dizer, são dezenas e dezenas de marcas participando. Recomendo muito que você acesse nosso site e se inscreva na newsletter para ficar por dentro de tudo. Veja também tedbolitzer.com, revendedor oficial de mais de 35 marcas. Toda compra em nosso site tem envio rápido, suporte ao cliente e garantia de fábrica para todos os produtos, inclusive os novos Longines Hydro Conquest. Obrigado por assistirem. Fiquem bem e até breve.